parabéns, Dr. Marcos, Iguatemi. Eu vou me posicionar aqui para que vocês possam visualizar e eu possa passar a palestra para vocês, que vai ser bem rápida e espero que possa ser bem proveitosa com os conceitos que eu vou passar para vocês. Inicialmente, gostaria de me apresentar. Não está aí. Eu me formei na Universidade Estadual de Londrina em 2007, trabalho especificamente com dor lombar crônica, né? E mais recentemente eu fiz a formação em coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching e a formação em psicologia positiva. Tive a oportunidade ano passado de participar de um evento muito importante, que é o Congresso Mundial de Psicologia Positiva, que foi em Montreal, no Canadá, e oportunidade de participar de uma conferência muito importante, que é a Conferência de Harvard sobre Saúde e sobre Liderança. E estou voltando agora, semana passada estava em Nova York, participei de um evento muito interessante sobre gestão de estresse, gestão de dor crônica, que é uma técnica conhecida como atenção plena, mindfulness. Então vou trazer esses conceitos para vocês sobre a superação e a autoeficácia. A minha missão de vida, compartilhar com vocês, é contribuir para o desenvolvimento das forças do ser humano. Todo ser humano tem forças, tem talentos inerentes dentro dele. Cabe a gente ter o autoconhecimento de despertar isso, né? Para que a gente possa desenvolver um mundo mais próspero e mais virtuoso. Um conceito interessante dessa palavra desvio, rapidamente para vocês. Gente, quando a gente fala desvio, a gente pensa o quê? No lado negativo. Aquela pessoa tem um desvio de um padrão, de um comportamento. O que a gente vai pensar? Que aquela pessoa tem um comportamento negativo, né? Mas nessa linha, nesse contínuo dessa linha do desvio, não existe só o lado negativo, existe o lado positivo. Então, olha só, pensando, por exemplo, na área da saúde, o que se estuda? Se estuda, na verdade, o quê? As doenças. Aonde que está o foco? Nesse desvio negativo. O que seria o desvio positivo no caso da saúde? O estudo, por exemplo, se você vai no médico e fala assim, olha, meus exames estão ok, eu estou tudo bem, o que o médico vai fazer? Pouca coisa por você, porque você já está bem. Então, é uma coisa interessante que tem um foco no desvio negativo e a hora que tem o neutro, não se tem muito o que fazer. Então, o que acontece é o seguinte, as grandes pesquisas, as grandes universidades estão tendo um foco agora no que se chama desvio positivo. Ok, você está bem, o que pode fazer para melhorar? O que pode fazer para você ter uma nutrição avançada? O que você pode fazer para ter uma série de exercícios onde você vai se desenvolver? Né? O que você pode fazer para melhorar o seu bem-estar, que a gente chama de felicidade? Né? O que você pode fazer para ter prosperidade, para desenvolver essa superação e essa autoeficácia? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre esse desvio positivo aqui. Tá? Nessa teoria, que é a teoria de um psicólogo muito famoso, reconhecido mundialmente, que é o Dr. Martin Seligman, ele já foi presidente da Associação Americana de Psicologia, e ele, através de estudos, chegou nessa teoria da felicidade, ou como é conhecida, a teoria do bem-estar. Vamos acompanhando que vocês vão perceber que para ter esse bem-estar, para ter esse desenvolvimento da felicidade, passa por uma felicidade permanente. Permanente, então vem esse acrônimo PERMA. 5 letrinhas, acompanhem comigo. P significa emoções positivas, alegria, né? Não tem como ter esse bem-estar, essa felicidade, se não tem esse bom humor. Gente, ficar perto de pessoas que não são bem-humoradas não é interessante, né? E olha só que dado. De 10 frases que a gente escuta, dos nossos colegas, amigos, olha só, 8 são reclamações. Não é? Então, como é que fica esse primeiro ponto, emoções positivas? Será que quando uma pessoa chega do nosso lado, ela chega para contar alguma coisa do desvio positivo ou alguma coisa do desvio negativo? Quer ver? Vou dar um exemplo. A pessoa vai num casamento.
Ela sai do casamento, ela vai encontrar com outro familiar, com outro amigo. O que ela conta do casamento? Normalmente o desvio negativo. Ela fala, nossa, aquela carne estava salgada, né? Tá, mas... Entendeu? Então, o que o cérebro fica? Diz assim, que o nosso cérebro, ele é velcro para notícia negativa, ou seja, gruda. E ele é teflon para notícia positiva, ou seja, passa, escorrega. Né? Então, esse é um primeiro aspecto, emoções positivas. Como cultivar emoções positivas? Primeira coisa é a gente perceber um simples gesto. Passar a elogiar. Passar a elogiar. Encostou numa pessoa, veja aquilo que está dando certo nela. Né? Foi um brinco, é um sapato, é a bolsa, a camisa, o que está funcionando bem? Você joga para o desvio positivo. Quer ver uma outra coisa que é comum da gente fazer, que leva para o desvio negativo? Segunda-feira, depois do final de semana, a gente pergunta assim para a pessoa, e aí, tudo certo no final de semana? Quando a gente pergunta, e aí, tudo certo? O que o nosso cérebro vai pensar? Naquilo que deu errado para eu contar para você. Não é? E aí, naquela viagem, foi tudo certo? Ah, não, olha, teve um voo que perdeu, teve isso que aconteceu, teve a mala que... Entendeu? O foco vai para o desvio negativo, que aí não é a felicidade, não é o bem-estar, não é a alta eficácia, a superação que a gente vai conversar. Um outro ponto muito importante chama-se engajamento. O engajamento é uma teoria de um psicólogo húngaro, ele chama Mihaly Csikszentmihalyi, que significa assim, é o flow, é um estado onde a pessoa perde até as necessidades fisiológicas. Sabe quando você está lendo um livro, esquece do almoço? Sabe quando você está fazendo alguma coisa que você está totalmente engajado com aquilo? Isso é importante para desenvolver o bem-estar. O que a gente faz que está engajado? É alguma coisa que é importante para a gente. É alguma coisa que a gente gosta, que usa uma habilidade. Por exemplo, um jogo de videogame que o adolescente joga, ele está engajado com o jogo. E a gente no trabalho, como que está? Tem como desenvolver engajamento no trabalho. É muito importante esse desenvolvimento. Ter esse engajamento para gerar esse bem-estar. Né? É um tema muito interessante. O outro muito forte é o R, que é o relacionamento positivo. Esse é um dos mais importantes, que é o relacionamento de suporte. Tem uma pergunta que indica isso, né? Se você precisar, relacionamento, gente, não significa ser solteiro ou ser casado, tá? Mas tem uma pergunta que a gente pode responder assim, se você acordar às 3 horas da manhã e precisar de alguém, você tem alguém para recorrer? Tem gente que é casado e não conta com o marido. Então assim, você tem uma pessoa, você tem um relacionamento de suporte? Não precisa ser um relacionamento amoroso, mas é uma amizade, é um familiar, é uma pessoa que é um modelo para você, que vai te dar um suporte. Isso é super importante para o desenvolvimento do bem-estar, da felicidade, da superação. Esse M é muito, muito importante também. Meaning é significado, é viver a vida que você percebe que você está ligado a algo maior. Percebe como um corintiano é mais feliz? Ele está ligado ao time, ele está ligado a algo maior. Mas assim, a pessoa que está ligado além do que é ela, né? Como esse exemplo, é um time, a sua espiritualidade, a sua religião, a sua família. A pessoa que está ligado à sua família, ela faz coisas, né? Ela se supera para fazer uma festa, uma reunião, né? Então, essa é uma coisa importante. Qual que é o seu meaning? Meaning é significado. Qual que é o significado da vida para você? O que você põe em significado? Significa assim, você está ligado a algo maior. Não só viver a sua vida, mas você está ligado a algo maior. E accomplishment é você perceber na tua vida que você teve realizações. Quanto mais você conta realizações, coisas onde você funcionou bem, coisas que deu certo. Então, essa psicologia, chamada psicologia positiva, é a psicologia do foco do desvio positivo. É onde a gente analisa a nossa vida e a gente analisa as coisas que deram certo, que por mais que tenham percalços e situações, a gente percebe e se sente grato por tudo aquilo, né, que a gente viveu e aprendeu com isso. E aí, como a gente entende essa realidade à nossa volta? Tem uma frase que diz assim, né, o mapa não é o território. Como, por exemplo, o mapa de Rio Preto é Rio Preto? O mapa não é.
né? O mapa do Brasil é o Brasil? Não, não é. O que é o mapa que a gente vê, a gente aprende na escola? É uma representação da realidade. Então isso é importante para a gente entender essa superação. Então o que está aqui? Uma realidade externa, que é o nosso planeta, que a gente já aprendeu na quarta série. Como é que a gente recebe essa realidade externa? Com os nossos sentidos, visão, audição, paladar. Agora, onde que entra o problema? A gente recebe essa realidade externa através dos nossos filtros, generalizações, né? As nossas crenças, as crenças familiares, as crenças culturais, as crenças, por exemplo, do nosso país. Então a gente recebe a realidade externa através de umas nossas crenças, né? E isso vai gerar o quê? Uma interpretação interna. Esse modelo já está comprovado como que faz diferença para a nossa imunologia, né? Como que a gente vai proceder quando aparece alguma doença, como por exemplo gripe. Olha só, vou passar um dado para vocês, super interessante. Inocularam no nariz de pessoas, né, na pesquisa, o vírus da gripe. Algumas pegaram gripe, outras não pegaram gripe. A mesma quantidade de vírus no nariz. E aí eles foram fazer esses testes aqui. Olha só, as pessoas que têm mais gratidão, mais bem-estar, mais felicidade, mais emoções positivas, elas são mais resistentes a sucumbir à gripe. Olha uma outra pesquisa, a vacina da gripe. Então pegaram um certo número de pessoas e vacinaram com a gripe. Algumas tiveram os anticorpos, a reação a essa vacina, muito maior do que as outras. Quem que teve a reação maior a esses anticorpos após receber a vacina? As pessoas mais otimistas, mais positivas, as pessoas que veem o lado daquilo que funcionou. E as pessoas com mais raiva, mais ansiedade, mais depressivas, né, que contabilizam as coisas negativas, elas tiveram uma imunidade menor, mesmo recebendo a mesma quantidade de vacina. Então isso aqui, gente, não é só teoria, isso já tem comprovação, embasamento científico, e os países estão mudando a forma de atuar com a saúde, sabendo que o corpo, ele depende da mente, o corpo e a mente estão juntos, né? Então aí, essa teoria é uma teoria da autoeficácia, é uma teoria de um psicólogo chamado Albert Bandura, ele tem 92 anos, está vivo, né? E o que é isso? É uma crença na sua capacidade de que você vai alcançar. Isso é importante no câncer? Sim ou não? Importantíssimo. Essa crença é você acreditar que você vai conseguir superar isso. E isso já está comprovado. E através do quê? De domínios das experiências indiretas, uma persuasão social e estados emocionais. Então, por exemplo, se a pessoa perceber que ela teve outras situações na vida dela e ela conta que ela passou por situações problemáticas, difíceis e ela superou, isso é importante. Se ela resgata isso no cérebro dela, outras situações, né? Se ela modela, se ela vê, por exemplo, existe pessoas que superaram determinada situação, se ela modela pessoas que superaram, ela desenvolve uma fisiologia que vai ser boa para ela receber a químio, o tratamento e tudo mais. Agora, se ela modela casos que não deram certo, casos que não foram de sucesso, o corpo dela não vai trabalhar da mesma forma. Isso já é comprovado, né? E aí, a superação. Essa superação, gente, aí do dicionário, né? Vocês que já são expert, né? Estão podendo falar sobre isso, vir aqui na frente, dar o seu depoimento, né? Essa superação é você alcançar a vitória, né? É você vencer, é livrar-se, é remover. Superação é solucionar. Solucionar é ir além, ultrapassar. Então a superação, ela exige muito de todos esses componentes do PERMA.
E eu tenho certeza que se vocês analisarem como coisas simples, como uma atitude positiva, faz com que o seu dia, ou até com que um efeito, por exemplo, de uma químio, possa ser diferente, né? Vou terminar com um exercício super simples, super prático, que dá um resultado comprovado, tá? Querem saber esse exercício? Olha, fizeram uma pesquisa o seguinte, pediram para que dois grupos de pessoas, um grupo de pessoa fizesse no final do dia um diário com 3 coisas que deu errado no dia. E outro grupo de pessoas, um diário com 3 coisas que deram certo no dia. Tá vendo o foco do cérebro? Né? Aquelas pessoas que fazem o diário, né, que antes de dormir, normalmente antes de dormir, o que a gente faz na nossa cabeça? Leva aquilo que brigou com o chefe, leva as coisas ruins que aconteceram, né? As pessoas que fizeram esse diário com os desvios negativos, todos os testes, teste de pressão, teste de açúcar, né, teste cognitivo, todos os testes foram abaixo. E as pessoas que fazem essa intervenção tão simples, que é uma intervenção de gratidão, 3 coisas boas ou 3 bênçãos, coisa simples, você terminou o dia, você agradece, nossa, aquele almoço que eu tive foi muito gostoso, nossa, encontrei um amigo que faz tempo que eu não encontrava, e até coisas mais importantes, hoje foi o nascimento de um sobrinho, né? Então esse é um exercício muito bacana, depois você pode fazer mentalmente, e se você for casado, pode fazer verbalmente com o esposo, com a mulher, mas treine esse exercício para você focar o teu cérebro naquele desvio positivo e mudar completamente a fisiologia, a imunologia do seu corpo, inclusive, né, diminuir casos aí de gripe, de infecções e tudo mais, porque isso já está comprovado. No final do seu dia, comece com um caderninho, escreva 3 coisas boas. Faça esse exercício. Pelo que valeu a pena, 3 coisas boas. E essa é uma pergunta interessante, vou terminar com vocês. Né? Eu falei, né? Chega segunda-feira, a gente pergunta assim, ou final de uma festa, ou de uma viagem. Ah, e aí, deu tudo certo? Ah, e aí, deu tudo certo? Isso aí leva para o desvio negativo, você já sabe. Então, qual que é a pergunta? O que a gente deve falar para as pessoas? Pergunta é o seguinte, por que valeu a pena? Quando a gente fala assim, por que valeu a pena, o cérebro fica pensando no lado positivo. Não, você foi naquele casamento? Conta pra mim, por que valeu a pena? Vocês saíram hoje, foi no coquetel, né? Por que valeu a pena? Você estava naquela viagem, né? Você quebrou o carro e tal, aconteceu uma situação complicada, por que valeu a pena aquele dia, aquele momento? Porque eu sei que eu tenho um amigo e ele me socorreu, ou porque eu tenho seguro, o seguro foi lá e me socorreu. Isso muda o seu foco. Espero que possa realmente praticar esse exercício, possa fazer diferença na vida de vocês. Parabéns pelo processo de superação, porque é um processo, é uma luta diária. Vocês são vencedoras. Parabéns, parabéns, doutor, por esse evento tão bonito. Muito obrigado pela presença de vocês. É um prazer estar aqui e dividir um pouquinho desse conhecimento com vocês. Muito obrigado.